Existem alguns erros que são muito comuns na hora de pregar e eu vou conversar com você sobre cada um deles. Quero te ajudar. A pregação do evangelho é algo extremamente importante, mas a maioria das pessoas sofre para começar a fazer isso. Eu sofri bastante. Eu era aquele menino na escola, não conseguia apresentar um trabalho na frente da turma porque eu ficava tremendo. Eu não sei se é da época de vocês, mas quando eu era adolescente, ali entrando nos meus 12, 13, 14 anos ali, quando a gente começava a apresentar trabalhos na escola, o grupo era formado por 3 pessoas. O que fazia o trabalho, o que apresentava o trabalho e o que segurava a cartolina. Eu era o que segurava a cartolina e ainda segurava assim, na frente do rosto, que era para ninguém me ver. E eu saí disso para um dia ter um encontro com Cristo e começar a pregar. Claro que quem usa é Deus, mas cabe a nós preparação também. Deus nos usa, mas isso não quer dizer que eu preciso ser um preguiçoso espiritual, de forma nenhuma. Então, aprendendo, desenvolvendo, estudando, eu fui aprendendo a cada vez melhor expor o conteúdo da palavra de Deus. E é isso que eu quero te ajudar agora, tá bom? São 7 erros que a gente vai trabalhar aqui. O primeiro erro muito comum é o de ficar nervoso. Isso é normal. Só que a maioria das vezes isso acontece porque você sente a necessidade ou tem a impressão de que você é quem vai convencer as pessoas. Você é que vai convencer ela de mudar de vida. Você é que vai convencer ela de ser transformada. Você é que vai convencer. E quando você coloca em si o peso e a responsabilidade de gerar conversão, isso vai te destruir. Porque você nunca vai conseguir fazer isso. Quem convence da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo e não você. O seu trabalho é pregar a palavra, tá? Então, o primeiro erro é ficar nervoso por achar que precisa convencer as pessoas. Você não precisa convencer as pessoas. Você precisa pregar o evangelho com fidelidade. O segundo erro muito comum é tentar agradar as pessoas. Isso é terrível, porque daí nascem heresias terríveis. Por quê? Você tentando agradar as pessoas vai comprometer a verdade do evangelho. Você não vai falar o que elas precisam ouvir. Você não vai começar a falar o que a Bíblia está dizendo. Você vai começar a dizer aquilo que elas querem ouvir. E o ser humano, muitas vezes, é egoísta. Então aquela pessoa vai querer ouvir que ela vai ser abençoada, que ela vai conseguir um carro novo, que ela não precisa mudar o pecado dela, que ela está aprovada na vida errada que ela está vivendo. Se você quiser agradar as pessoas, você vai comprometer a mensagem do evangelho, que não pode ser alterada, não pode ser mudada. A verdade do evangelho é uma só, o que é pecado, o que é santo, e tá tudo isso dentro desse livrinho aqui. A Bíblia Sagrada. Então, a sua ministração, o momento em que você está pregando a mensagem, é para agradar a Deus, através da obediência em fazer o ID. Quando você faz o ID, prega a palavra, você está obedecendo a Deus e isso agrada a Ele. Você não está ali para agradar as pessoas, você está ali para obedecer a Deus. Então, muito cuidado com isso. Deixa eu citar aqui 2 Timóteo 4:3. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O próprio apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo, vai chegar o tempo que eles vão procurar mestres que falem aquilo que eles querem ouvir. E você não pode se tornar esse mestre que é procurado por pessoas que só querem ouvir o que elas gostam. Você tem que ser alguém que prega a palavra de Deus com fidelidade. Então, não tente agradar as pessoas. Terceiro erro muito comum e que eu já cometi, copiar sermão. Pegar ali, escutar um sermão na internet e copiar aquele sermão inteiro. Eu já fiz isso no início da minha vida cristã. No início da minha fé, eu escutava mensagens e eu copiava as frases, as frases de impacto, né? Os jargões, eu copiava aquilo, eu copiava a mensagem, eu contava a história que o pregador contou, que era da vida dele, e eu contava dizendo... Um irmão em Cristo passou por isso. Então assim, como eu não podia dizer que fui eu que passei por aquilo, porque seria mentira,
O que é que eu fazia? Eu contava literalmente a história inteira da pregação da pessoa, só que em vez de dizer eu vivi isso, isso e aquilo, o que é que eu fazia? Eu dizia, fulano viveu isso, isso e aquilo. Porque eu não tinha minha experiência ainda. Eu não tinha a minha vida pra contar. Então eu tinha que contar da vida da experiência de outra pessoa. Mas eu copiava até contar até as mesmas histórias, as mesmas coisas. E você não deve fazer isso. Lembre-se que Deus te chamou para ser único, para ser autêntico. Nunca tente usar o que Deus deu ao outro para você. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu gostava muito de pegar as camisas do meu pai para usar. Só que eu era uma criança. E eu gostava de pegar porque eu me sentia um adulto. Porque na minha cabeça, eu usando a roupa do meu pai, eu tava como se eu fosse um adulto. Só que, logicamente, aquela roupa não cabia em mim. Ou melhor, cabia, só que cabia demais. Passava. Aquela roupa ficava muito grande em mim. E isso era algo terrível. Porque na minha cabeça eu tava achando que eu tava sendo adulto. Mas na realidade, quem me olhava vestindo a camisa do meu pai, nada mais pensava do que uma criança querendo ser adulto. Uma criança sonhando em ser adulto. Uma criança querendo copiar o pai. Uma criança usando uma roupa de adulto. Na minha cabeça eu queria ser visto como um adulto, mas eu não era adulto só porque eu tava vestindo a roupa de um adulto. Então pra minha cabeça aquilo era horrível. Mas a mesma coisa é se você copiar um sermão. Você está pegando algo que Deus deu para outro e querendo falar como se ele tivesse dado para você. Mas eu preciso entender que o jeito que Deus usa a outra pessoa não é o mesmo jeito que ele vai usar a mim. Cada um de nós temos as nossas características e elas são específicas para nós. Então, o meu jeito de falar, o meu jeito de comunicar, o meu jeito de elaborar um exemplo, tudo isso é único meu. E eu preciso entender que aquilo que Deus tem para mim é para mim. Então, eu não preciso ficar copiando o sermão dos outros. Eu posso estudar, posso aprender, mas eu, quando for preparar um sermão, tenho que sentar na cadeira e preparar, e meditar, e não copiar dos outros, tá? Quarto erro muito comum é usar o púlpito para mandar indireta. Usar, o microfone para mandar indireta. Isso é horrível e nunca deve ser feito. Porque o púlpito não é um lugar de indireta. A pregação do evangelho não é utilizada para mandar respostinha, para falar mal de alguém, como muitas pessoas acabam fazendo. Usam o microfone para mandar indiretas para pessoas que elas estão com algum tipo de atrito, para externar a sua raiva muitas vezes. Às vezes utilizam o microfone como forma de desabafo. O que o púlpito não é, o microfone não é. O momento da pregação do evangelho é a pregação do evangelho. E só isso. Então, muito cuidado. Quinto erro muito comum é vomitar espiritualidade. Tem muita gente que sobe ali, na plataforma, no altar, no palco, como você quiser chamar, pega o microfone. Quando começa a falar para as pessoas, ele não prega o evangelho. Ele gosta de ficar falando das experiências pessoais dele. Contar um testemunho é bom? É. Mas ele precisa ser curto e precisa estar muito dentro do assunto da pregação do texto que está sendo ministrado. A pregação não pode ser na base de experiências pessoais. Não pode. Então tem gente que para mostrar que ela é muito usada por Deus, ou que Deus fala com ela, o que é que ela faz? Ela vai lá e só quer ficar falando o tempo inteiro que Deus me usou, Deus me deu um sonho, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus está me usando nisso, Deus está me usando naquilo, e nisso, e aquilo, e isso, e aquilo, e isso, e aquilo, e isso, e aquilo, e ninguém aguenta isso. Porque ninguém está ali para saber da sua vida. A gente está ali para ouvir a palavra de Deus sendo pregada de forma genuína e fiel. Então, não fique vomitando espiritualidade. Tentando mostrar para todo mundo como Deus fala com você, como Deus lhe usa, como Deus... Não. Você não precisa fazer marketing pessoal, não. Tá?
Você não precisa fazer marketing no púlpito ali não, no microfone não. Só prega a palavra, pega o microfone e prega a palavra. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, sexto e penúltimo erro muito comum. Focou. Erro muito comum. Presta atenção. É ter uma ideia em algum dado momento, pensar em alguma coisa e começar a procurar um versículo para validar aquela ideia que você trouxe. Está errado. Por quê? Existem dois termos dentro da teologia que são muito parecidos, mas dizem coisas diferentes. Tá? Que é a exegese, E-X-E-gese, exegese, E-X-E-G-E-S-E, isso. Exegese. Que é o termo que a gente utiliza para dizer que estamos lendo o texto e estamos extraindo do texto o que o autor queria dizer. Então eu estou extraindo do texto o significado do texto. Parece uma coisa muito óbvia, né? Mas existe outro termo na teologia que é bem parecido com esse, mas vai mudar uma letrinha ali, que é o seguinte. É a exegese. Então, em vez de exegese, é a exeigese. Coloca um i ali. A exeigese é quando, em vez de você extrair do texto o que o texto diz, o que o autor queria dizer, você impõe ao texto o significado que você deseja. Ou seja, eu tenho um pensamento, eu pego esse texto e faço com que esse texto diga o que ele não está dizendo. Por exemplo, vou pegar aqui Mateus capítulo 4 para lhe dar esse exemplo. Mateus capítulo 4, verso 8 e 9. Presta atenção. Mateus 4, verso 8 e 9. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Vou fazer uma coisa bem absurda aqui para você entender. Se eu pego esse versículo 9, tiro ele completamente do contexto e digo assim: e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Chegasse aqui em você agora e dissesse: é só você adorar a Deus, que Ele vai te dar tudo que você quer. Porque o texto está dizendo aqui, ó, que tudo isso Ele vai dar se prostrado você adorar. Então, se prostrado você adorar, Deus vai dar tudo que você quer. Vê que absurdo. Sabe o que é isso aqui? Isso é uma exegese. É impor ao texto o que o texto não está querendo dizer. O que o autor não disse. Mas é imprimir sobre ele aquilo que eu quero que o texto diga. Então, eu deturpo o texto, isolo o texto para que ele fique parecendo algo que ele não é e nunca foi. Então, quando você tem uma ideia e busca um versículo para validar aquela ideia, o que acontece é isso. Você corre um risco muito sério de cometer uma exegese, de impor sobre o texto uma ideia da sua mente. Quando você vai pregar, você tem que extrair do texto o que o texto está dizendo, o que o autor estava dizendo, e expor isso à igreja. Você nada mais é do que uma pessoa que está ali comunicando o que o texto diz para a igreja de uma forma mais clara, de uma forma mais bem explicada. Mas você não pode fugir do texto. Você não pode fugir do que a palavra diz. Você não pode inventar coisa. Então, isso é um perigo que se tem quando você tem uma ideia e busca o versículo para validar a ideia. Ok? Vamos para o último ponto. Se eu te ajudei até aqui, inscreva-se aqui no canal. Tem muito conteúdo vindo toda semana. Quarta, quinta e sexta, às 9 horas da manhã, tem vídeo novo aqui nesse canal para ajudar você a desenvolver na sua vida cristã. Então, inscreva-se aqui, dá o like no vídeo, que não vai te custar nada e vai ajudar a gente a cada vez mais produzir conteúdo de qualidade e cada vez mais buscar melhorar essa estrutura aqui da gente. Se você olhar os vídeos anteriores, você vai ver que a gente tá melhorando as coisas aos poucos. E vamos chegando lá, em nome de Jesus. Vamos lá, deixa eu só beber uma aguinha. E agora a gente vai para o sétimo erro, que é muito comum. Esquecer de Jesus. Parece até bobagem, né? Parece até ridículo, mas
esquecer de Jesus. Tem gente que revela, que fala, que revela de novo, que diz que tá tendo visão, que tá tendo isso, que tá tendo aquilo, e não prega a respeito de Jesus. Lembre-se que quem transforma a vida das pessoas é Cristo. É o sacrifício de Jesus por nós que nos livra de todo pecado. Se Jesus não for pregado, você não pregou o Evangelho. Se Jesus não for pregado, você não compartilhou o Evangelho. Porque não adianta falar de todas as coisas, de carro, de casa, de tudo isso, mas não pregar o Evangelho. Ah, mas eu falei da Bíblia. Às vezes você fala da Bíblia, mas você não falou de Jesus, meu amigo. Toda a Escritura, toda ela, aponta para Jesus. Seja por um Jesus que iria vir. Então o Antigo Testamento aponta para um Jesus que viria. Os Evangelhos apontam para um Jesus que já estava ali. Mateus, Marcos, Lucas e João. E de Atos a Apocalipse revelam um Jesus que voltará. Que sobe aos céus e voltará. Então, toda a Escritura aponta para Jesus. Então, a pregação ela tem que terminar sempre com Jesus. Ela tem que, de alguma forma, apontar para Jesus. Você pode falar sobre vários aspectos, mas lembre-se, a pregação tem que apontar para Jesus. Ah, mas a minha pregação vai ser sobre 5 erros que fazem jovens cair no pecado. Tá, beleza. Mas tem que lembrar que sem Jesus é impossível o jovem vencer o pecado. Então, toda a mensagem, isso aqui foi só um exemplo, claro, mas toda a mensagem da Escritura precisa apontar para Cristo. Até apontei aqui pro leão, ó. O leão da tribo de Judá. Então, toda a mensagem precisa apontar para Cristo e só para Cristo. Ok? Caso você queira, tem um aulão completo aqui na descrição, onde eu preparo um sermão inteiro. É uma aula de 1h e pouco, onde eu sento e preparo o sermão explicando como é que eu estou preparando o sermão. Ela custa R$12, baratinha. Você apoia o trabalho que a gente está fazendo aqui e ainda vê como é que eu produzo um sermão, né? Construo ali um sermão passo a passo, dando todos esses pontos aqui, tá? E é isso. Os últimos 20 segundos do vídeo, fica aparecendo um vídeo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na minha mão. Deixa eu segurar aqui, ó. Esses últimos 20 segundos é um vídeo aparecendo aqui. Aí você pode clicar e ser ainda mais abençoado com o que a gente tá ensinando aqui, entendeu? Então é isso.